Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 29, versículos 1 a 36. Assim diz a palavra de Deus. Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos de idade e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Abia, a filha de Zacarias. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E ele trouxe para dentro os sacerdotes e os levitas, e os reuniu na rua do leste. E disse-lhes: Ouvi-me, vós, levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus dos vossos pais, e removei do santo lugar a imundícia. Porque os nossos pais têm transgredido e feito aquilo que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o têm abandonado e desviado as suas faces da habitação do Senhor e virado as suas costas. Eles também têm fechado as portas do pórtico e apagado as lâmpadas, e não têm queimado incenso nem oferecido ofertas queimadas no santo lugar para o Deus de Israel. Porquanto a ira do Senhor esteve sobre Judá e Jerusalém, e ele os entregou à perturbação, ao espanto e ao assobio, como vedes com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais têm caído pela espada, e os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas esposas estão no cativeiro por isto. Agora está no meu coração fazer um pacto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós a sua ira ardente. Meus filhos, não sejais agora negligentes, porque o Senhor vos tem escolhido para se porem de pé diante dele, para servi-lo e para que ministreis a ele e queimeis incenso. Então se levantaram os levitas, Maate, o filho de Amazai, Joel, o filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, e dos filhos de Merari, Quis, o filho de Abdi, e Azarias, o filho de Jealelel, e dos Gersonitas, Joá, o filho de Zima, e Éden, o filho de Joá. E dos filhos de Elisafã, Sinri e Jeiel, e dos filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. E dos filhos de Emã, Jeiel e Simei. E dos filhos de Jedutum, Semaías e Uziel. E eles reuniram seus irmãos e se santificaram e vieram, de acordo com o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificar a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram na parte interior da casa do Senhor para purificá-la, e trouxeram para fora toda a imundície que encontraram no templo do Senhor, até o átrio da casa do Senhor. E os levitas a tomaram para lançá-la ao ribeiro de Cedron. Ora, eles começaram a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia do mês chegaram ao pórtico do Senhor. Assim santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e no 16º dia do primeiro mês eles terminaram. Então eles adentraram a Ezequias, o rei, e disseram: Limpamos toda a casa do Senhor, e o altar da oferta queimada, com todos os seus vasos, e a mesa do pão da proposição, com todos os seus vasos. Além disso, todos os vasos, os quais o rei Acaz, no seu reino, lançou fora na sua transgressão, nós preparamos e santificamos. E eis que eles estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias levantou-se cedo e reuniu os governantes da cidade e subiu até a casa do Senhor.
E eles trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, para uma oferta pelo pecado, em favor do reino e do santuário e de Judá. E ele ordenou aos sacerdotes, aos filhos de Arão, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Assim, eles mataram os novilhos, e os sacerdotes receberam o sangue e o aspergiram sobre o altar, de modo semelhante, quando terminaram de matar os carneiros, eles aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. E trouxeram diante do rei e da congregação os bodes para a oferta pelo pecado, impuseram as suas mãos sobre eles, e os sacerdotes os mataram. E com o seu sangue eles fizeram expiação sobre o altar, para reconciliar todo o Israel, porque o rei ordenara que a oferta queimada e a oferta pelo pecado fossem feitas por todo o Israel. E ele pôs os levitas na casa do Senhor, com símbolos, com saltérios, com harpas, de acordo com o mandamento de Davi e de Gade, o vidente do rei, e de Natã, o profeta, porque assim foi o mandamento do Senhor pelos seus profetas. E os levitas puseram-se em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. E Ezequias ordenou que se oferecesse a oferta queimada sobre o altar. E quando começou a oferta queimada, começou também o cântico do Senhor com as trombetas e com os instrumentos ordenados por Davi, rei de Israel. E toda a congregação adorou, e os cantores cantavam, e as trombetas soavam, e tudo isso continuou até que a oferta queimada fosse terminada. E quando eles terminaram a oferta, o rei e todos os que estavam presentes com ele se curvaram e adoraram. Além disso, o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que cantassem louvor ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf o vidente, e eles cantaram louvores com alegria e curvaram as suas cabeças e adoraram. Então Ezequias respondeu e disse: agora tendes vos consagrado ao Senhor. Aproximai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de gratidão para a casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de gratidão, e todos os que estavam livres de coração trouxeram as ofertas queimadas. E o número das ofertas queimadas, as quais a congregação trouxe, foi de 70 novilhos, 100 carneiros, 200 cordeiros. Todos estes eram para uma oferta queimada ao Senhor. E as coisas consagradas foram 600 bois e 3.000 ovelhas. Porém os sacerdotes eram pouquíssimos, de modo que não conseguiram esfolar todas as ofertas queimadas, porquanto os seus irmãos, os levitas, ajudaram-lhe, até que a obra foi terminada e até que outros sacerdotes se santificaram. Porque os levitas eram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E também as ofertas queimadas foram em abundância, com a gordura das ofertas de paz e as ofertas de bebida para cada oferta queimada. Assim, o serviço da casa do Senhor foi posto em ordem. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Assim diz a palavra de Deus. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso magnífico, nosso amoroso, nosso soberano, nosso Criador e Redentor em Cristo Jesus, nosso Deus, estamos aqui diante da Tua presença, reunidos para cultuarmos o Senhor. Por isso te damos graças, porque não há dom maior do que este, de como um só corpo,
publicamente cultuar o teu grandioso e glorioso nome. Graças nós te damos porque recebemos essa dádiva incalculável, graças a Cristo Jesus. Que o Senhor nos auxilie ainda mais a garantir que a sua palavra seja pregada com fidelidade, com verdade. E não só que a sua palavra seja pregada, mas que a sua palavra, o Evangelho Santíssimo de Jesus Cristo, seja recebido por corações regenerados pelo teu Espírito Santo. Para que essa palavra não permaneça somente nos intelectos, na mente das pessoas, mas possa, a partir de um coração regenerado, frutificar abundantemente para a glória do teu nome e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Ezequias foi o 13º rei de Judá e ele reinou por 29 anos. Ele reinou por volta de 716 a 687 a.C. Ezequias, ele foi filho de um dos piores reis de Judá. Ele foi filho de Acás, tema da pregação passada. Acás, ele havia feito os seus filhos, sim, da linhagem de Davi, passar pelo fogo. Ele sacrificou seus próprios filhos queimados vivos para obter mais poder, riqueza. Acás, ele fechou o templo, profanou todos os utensílios do templo e ergueu um altar profano em cada esquina de Jerusalém, conduzindo o povo a uma apostasia em massa. Mas quando tudo parecia perdido, quando Judá parecia mergulhar fundo no abismo, adentrar num caminho sem volta, eis que se levanta o seu filho, o rei Ezequias, talvez um dos reis mais justos que Jerusalém já teve. Após o governo de um dos piores reis de Judá, subiu ao trono de Davi um rei obediente a Deus. Por isso, o cronista, o autor que escreveu o livro que nós acabamos de ler, dedica mais atenção a Ezequias do que a qualquer outro rei, exceto Davi e Salomão. Apenas os grandes reis, Davi e Salomão, recebem mais atenção do cronista do que Ezequias. Versículo 1. Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos de idade e reinou 29 anos em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Abia, a filha de Zacarias. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, o seu pai, havia feito. Seu pai Acás havia fechado o templo, construído um altar em cada esquina, sacrificando a todos os deuses possíveis, mas surpreendentemente pela graça de Deus, o filho de Acás, da linhagem de Davi, Ezequias, ele reabriu o templo e restaurou o culto legítimo a Deus. Versículo 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, consertou as portas do templo e o próprio templo em si. Então ele reuniu a liderança religiosa e discursou para eles. Versículos 4 e 5. E Ezequias trouxe para dentro os sacerdotes e os levitas, e os reuniu na rua do leste, e disse-lhes: ouvi-me, vós levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, e removei do santo lugar a imundície, com o qual o seu pai Acás havia contaminado o templo. Ezequias, em fidelidade a Deus, propõe
uma reforma religiosa profunda, ordenando que o templo fosse purificado. Não somente isso, mas Ezequias faz uma confissão pública do pecado coletivo de Judá. O reino do norte, Israel, já havia sido destruído. A Assíria já havia varrido do mapa o reino do norte, porque Israel já havia tomado a decisão fatal de recusar a Deus. E o reino do sul, Judá, não estava indo por um caminho diferente. Estava tomando o mesmo rumo da sua irmã. Portanto, era óbvio que se Deus, pela infidelidade do reino do norte, pela infidelidade de Israel, havia destruído essa nação, se Judá está caminhando para o mesmo rumo, o seu destino seria o mesmo. Por isso, Ezequias urgentemente convoca não somente a liderança religiosa, mas todo o povo. Ele propõe uma reforma profunda no templo e faz uma confissão pública dos pecados terríveis e coletivos de toda a nação. Versículo 6: porque os nossos pais têm transgredido e feito aquilo que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus e o têm abandonado, e desviado as suas faces da habitação do Senhor e virado as suas costas. Essa descrição de Ezequias é a própria definição de pecado. Nós temos que tomar cuidado, porque nas nossas traduções nós vemos a palavra pecado ocorrer várias vezes em nosso texto. Mas por trás dessa palavra pode haver pelo menos 3 palavras em hebraico, cada uma com um significado diferente. Mas um dos principais conceitos por trás de pecado, que é ratá, e significa errar o alvo. Errar o alvo, as pessoas confundem, não é porque eu sou um arqueiro e eu lanço a minha flecha e eu erro a mosca do alvo, o centro do alvo. Não é isso que a palavra ratá, que pode significar errar o alvo, quer dizer. Errar o alvo significa que a nossa orientação está errada. Nós deveríamos estar caminhando em direção a Deus, com as nossas faces voltadas para Deus. Mas por que nós erramos o alvo? Porque ao invés de estarmos caminhando com as nossas faces para Deus, em direção a Deus, nós fazemos o oposto, o caminho contrário. Isto é errar o alvo, isto é uma das concepções mais fundamentais a respeito do pecado que a Bíblia revela. O pecado consiste em desviar a sua face da habitação do Senhor e virar as costas para Ele. E se você vira as costas para Deus, o Senhor da vida, a fonte da justiça e da santidade, você não tem outra coisa a se tornar a não ser alguém que está morrendo, injusto, profano. E Ezequias, ele confessa: nossos pais têm transgredido e feito aquilo que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Nossos pais têm abandonado a Deus e desviado as suas faces da habitação do Senhor e virado as suas costas. Eles têm fechado as portas do pórtico, versículo 7. Apagado as lâmpadas que Deus havia ordenado que nunca fossem apagadas. Não têm queimado incenso, nem oferecido ofertas queimadas no santo lugar para o Deus de Israel. Então a consequência é óbvia. Porquanto a ira do Senhor esteve sobre Judá e Jerusalém, é exatamente por isso que nós estamos sofrendo. E Ele, Deus, os entregou à perturbação, ao espanto, ao assobio, como vedes com os vossos olhos,
porque eis que os nossos pais têm caído pela espada, e os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas esposas estão no cativeiro, exatamente por isso, porque nós desviamos as nossas faces de Deus. O pecado, a apostasia, era a causa de todo o sofrimento sobre Jerusalém. Não era porque Deus havia perdido o controle sobre o seu povo, não era porque nações mais poderosas, com deuses mais poderosos, haviam suplantado, superado o poder de Deus. Não. É porque a nação havia mergulhado fundo na apostasia e havia ido longe, virando as costas para Deus. E é exatamente por isso que a ira do Senhor estava sobre o povo, que estava consumindo o povo. Então Ezequias, ele proclama, versículo 10: agora está no meu coração fazer um pacto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós a sua ira ardente. Ezequias propôs, em sua reforma religiosa, desviar a ira ardente do Senhor que estava sobre a cabeça de Judá. Meus filhos, versículo 11, não sejam negligentes, porque o Senhor vos tem escolhido para se porem de pé diante dEle, para servi-lo, e para que ministreis a Ele e queimeis incenso. Não sejam tolos, não sejam negligentes, entendam a gloriosa graça que Deus os concedeu, percebam o enorme privilégio que o Senhor concedeu, porque Deus de todas as nações os escolheu para que vocês de pé o sirvam e o adorem. Ezequias, ao reabrir o templo, convocou o povo a voltar a adorar o único e verdadeiro Deus. Mas para isso, a ira de Deus precisava ser desviada, porque não é simplesmente voltar. Deus é santíssimo, é perfeito em santidade e justiça. Quando o homem dá as costas para Deus, ele se profana, ele se torna maculado, manchado por uma mancha indelével. Ele se torna contaminado pelo pecado e inapto para a presença puríssima de Deus. Qualquer que seja a pessoa, ela seria imediatamente consumida pela ira de Deus, possibilitando a sua presença diante de Deus. E é por isso que essa mácula, essa mancha do pecado precisava ser removida. E é exatamente isso que Ezequias ordena que se faça. Ele convoca os sacerdotes, ele convoca os levitas, para que eles primeiro purifiquem o templo e depois eles sacrifiquem animais no altar de Deus. Versículos 15 em diante. E eles, os seus irmãos, se santificaram e vieram de acordo com o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificar a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram na parte interior da casa do Senhor para purificá-la e trouxeram para fora toda a imundícia que encontraram no templo do Senhor, até o átrio da casa do Senhor. E os levitas a tomaram para lançá-la no ribeiro de Cedron. O templo de Deus não só estava trancado, ele estava abarrotado de coisas impuras. E justamente os sacerdotes levaram muitos dias para tirar
toda essa parafernália que haviam jogado dentro do templo. Versículo 17. Ora, eles começaram a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia do mês chegaram até o pórtico do Senhor. Assim santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e no 16º dia do primeiro mês eles terminaram. Levaram nada mais, nada menos do que 16 dias para remover tudo aquilo de impuro que haviam jogado dentro do templo. Então, eles adentraram a Ezequias, depois de terminada a purificação do templo, eles chegaram ao rei Ezequias e disseram: limpamos toda a casa do Senhor, limpamos o altar da oferta queimada, com todos os seus vasos, e a mesa do pão da proposição, com todos os seus vasos. Além disso, todos os vasos, os quais o rei Acaz, no seu reino, lançou fora na sua transgressão, nós preparamos e santificamos, e eis que eles estão diante do altar do Senhor. Tudo está pronto para que a ira do Senhor se desvie de nós. Tudo está organizado para que os sacrifícios comecem. Como que essa purificação pode ser realizada? Que detergente no mundo é capaz de remover a mácula do pecado e desviar a ardente ira do Senhor? Quando nós estamos sujos, depois de um dia intenso de trabalho, suados, com perdão da palavra, fedendo, nós tiramos a nossa roupa suja, colocamos para lavar. Não basta limpar com água, nós temos que colocar sabão. Quando entramos no banho, não basta jogar água, nós temos que nos lavar com shampoo, com sabonete. Eu estou falando a respeito do dia a dia de todo mundo, correto? E quando a mancha de algum tipo de alimento não sai com sabão em pó, nós temos uma série de produtos químicos para jogar e remover essa mancha. Mas que detergente, que sabão, que produto químico nesse mundo é capaz de remover a mácula do nosso pecado? Que sabão é capaz de nos purificar a ponto de permitir que nós possamos estar diante da presença de Deus? Nada. Não há nesse mundo detergente, sabão, nada nesse mundo capaz de remover a mancha do pecado e de nos purificar para estarmos diante de Deus. Não há nada que possa remover a nossa condição de mortos espirituais para estarmos diante do Deus da vida. Porque além disso, além da ausência de um detergente capaz de remover a mácula do pecado, além disso, a justiça de Deus precisa ser satisfeita, porque quando nós voltamos as nossas costas para Deus, as nossas faces estão voltadas para outro lado a não ser Deus, nós praticamos toda sorte de injustiça que demanda o juízo. Mas a grande notícia, a boa notícia, é que aquilo que o homem não possui, Deus proveu. Então o rei Ezequias levantou-se cedo, reuniu os governantes da cidade, subiu até a casa do Senhor. Terminada a purificação do templo, o rei Ezequias reuniu todo o povo justamente para desviar a ardente ira de Deus. Versículo 21. E eles trouxeram 7 novilhos,
7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, para uma oferta pelo pecado, em favor do reino e do santuário e de Judá. E ele ordenou aos sacerdotes, aos filhos de Arão, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Assim eles mataram os novilhos, e os sacerdotes receberam o sangue e o aspergiram sobre o altar. De modo semelhante, quando terminaram de matar os carneiros, eles aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. E trouxeram diante do rei e da congregação os bodes para oferta pelo pecado, e impuseram as suas mãos sobre eles, e os sacerdotes os mataram, e com o seu sangue eles fizeram expiação sobre o altar, para reconciliar todo o Israel. Porque o rei ordenara que a oferta queimada e a oferta pelo pecado fossem feitas por todo o Israel. Ou seja, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Sem sangue não há perdão dos pecados. Sem sangue não há como desviar a ardente ira do Senhor. O pecador deve morrer, porque toda a alma pertence a Deus, e Deus determinou que por lei a alma que pecar, esta morrerá. Ou seja, a purificação só pode ser realizada com o sangue do próprio pecador, porque a justiça só pode ser satisfeita com a morte do pecador. Só que diante de uma notícia tão terrível, Deus apresenta a excelente notícia, porque Deus proveu o substituto para morrer em lugar do pecador. O sangue desses animais que acabamos de ler representa justamente essa dádiva de Deus. Deus, o Senhor, proveria o sangue, ou seja, Deus daria o detergente capaz de purificar o pecador. Deus daria algo ao homem para remover por completo a mancha, a mácula do pecado e satisfazer ao mesmo tempo a justiça perfeita de Deus. Porque Deus proveria a vida substitutiva, o sacrifício que satisfaria a sua justiça. Na época do Antigo Testamento, eram os sacrifícios animais. Esse sacrifício, esse sangue que Deus proveria, simbolizado aqui, pedagogicamente, pela morte, pelos sacrifícios desses animais, esse sangue seria tão eficaz, tão bom para remover a mancha do pecado, que restauraria completamente o povo no louvor e na adoração do Senhor. Versículos 25 em diante. E ele, o rei Ezequias, pôs os levitas na casa do Senhor, com símbolos, com saltérios, com harpas. Reparem, de acordo com o mandamento de Davi. Isso é uma lição preciosa para a igreja, para a equipe de louvor e para todo crente em Cristo Jesus. Porque está na moda igrejas abarrotadas de membros terem o culto centrado no louvor, na música. E aí você não sabe mais a diferença entre um culto e um show. Eles imitam a estrutura de shows pagãos, alugam enormes estádios, montam palcos com luzeiros brilhantes
E lá colocam toda sorte de bandas musicais que nada, absolutamente nada, difere de uma banda pagã. E as pessoas buscam isso, e igrejas se desviam, desejosas de poder e de crescimento. Reparem na preciosidade do versículo 25. O rei Ezequias pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com saltérios e com harpas, de acordo com o mandamento de Davi. Eles não escolheram os instrumentos musicais de acordo com a melodia que mais lhe agrada. Eles não escolheram os instrumentos musicais de acordo com o que o povo gosta, com o ritmo que está na moda. Eles escolheram os instrumentos de acordo com o mandamento de Davi, de Gade, o vidente do rei, e de Natã, o profeta, porque assim foi o mandamento do Senhor pelos seus profetas. Eles escolheram os instrumentos de acordo com a ordem de Deus, não de acordo com a sua própria vontade. Versículo 26. E os levitas puseram-se em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. E Ezequias ordenou que se fosse oferecida a oferta queimada sobre o altar. E quando começou a oferta queimada, começou também o cântico do Senhor com as trombetas e com os instrumentos ordenados por Davi, rei de Israel. Estão acompanhando? O templo foi reaberto, o templo foi purificado, o altar foi purificado e apresentado os sacrifícios. Então o povo começou a louvar e adorar a Deus, com os instrumentos ordenados por Deus. Versículo 28. E toda a congregação adorou, e os cantores cantavam, e as trombetas soavam, e tudo isso continuou até que a oferta queimada fosse terminada. E quando eles terminaram a oferta, o rei e todos os que estavam presentes com ele se curvaram e adoraram. Sabiam que a palavra louvor carrega consigo, na raiz dessa palavra, na língua original, o sentido exatamente descrito aqui, de se prostrar diante de Deus. E eu receio que esse tipo de louvor já não é mais comum nos nossos dias, porque as pessoas daqui a pouco vão querer que Deus é que se curve diante delas. Elas escolhem o louvor, elas escolhem a liturgia, e elas desejam que Deus se curve à sua vontade. Além disso, versículo 30, o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas, prestem atenção, que cantassem louvor ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E eles cantaram louvores com alegria e curvaram as suas cabeças e adoraram. O louvor aqui, ele é entoado a Deus com as palavras de Davi, isto é, com os salmos, isto é, com a palavra de Deus. O louvor aqui, ele é preenchido pelas Escrituras, algo que infelizmente em nossos dias também é raríssimo. As pessoas não desejam louvores preenchidos por Escritura, preenchido por versículos, preenchidos pela palavra de Deus. As pessoas querem letras que toquem seus corações, que prometam a satisfação dos seus desejos. Então, nós estamos diante de uma situação em que a cruz de Cristo não é apresentada, a igreja se comporta como uma banda pagã, os louvores são preenchidos de letras vazias das Escrituras. Que belo cenário!
Que belo cenário. Justamente o oposto daquilo que Ezequias propôs para desviar a ira de Deus. O rei Ezequias e os príncipes purificaram o templo, abriram as suas portas, levaram 16 dias só para tirar toda a parafernália que haviam jogado dentro do templo. Depois de purificar o templo, abrir as portas do templo, restaurar o único altar legítimo, porque o rei Acaz havia fechado o templo, fechado o altar legítimo e erguido um altar profano em cada esquina de Jerusalém. O rei Ezequias e os seus príncipes purificaram o templo, abriram as portas do templo, restauraram o único altar legítimo, sacrificaram de acordo com a ordem de Deus, porque não pode haver remissão dos pecados sem o derramamento de sangue. Então, o rei Ezequias e os seus príncipes restauraram o culto a Deus, organizando até mesmo os instrumentos de acordo com a vontade de Deus. E o rei Ezequias e os seus príncipes ordenaram que o louvor ao Senhor fosse realizado com as palavras de Davi e de Asaf, o seu vidente. Que os louvores entoados em honra a Deus fossem preenchidos pelas Escrituras. Era a palavra de Deus cantada. Muito, muito diferente daquilo que nós vemos hoje. De igrejas que montam palcos, que apresentam shows musicais, e o que é pior, com instrumentos ilegítimos e uma letra completamente profana. E aí as pessoas que gostam do mundo abarrotam essas igrejas, lotam essas igrejas, e saem por aí cantando as suas músicas e dizendo que tiveram uma experiência religiosa com Deus. Mas a péssima notícia é que, diante disso, desse cenário trágico, a ardente ira de Deus ainda está sobre a cabeça de cada uma dessas pessoas. Porque sem o sacrifício ofertado no único altar legítimo, não há como haver remissão dos pecados, não há como desviar a ardente ira do Senhor, ela cairá direto na cabeça dessas pessoas. Então, a essa altura, você já deve estar claro, né? Sacrifícios animais não podem tirar pecados. O altar legítimo não era aquele que queima com fogo. Tudo isso aponta para o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, cujo sangue derramado na cruz, o único e legítimo altar, é o único e legítimo detergente capaz de nos purificar de nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo derramado é a única substância capaz de restaurar o relacionamento perdido com Deus por causa dos nossos pecados e de nos purificar, de deixar-nos limpinhos, tendo sido removido toda a mácula do pecado. O sangue de Cristo Jesus, no único altar legítimo que é a cruz, não nesses altares profanos erguidos em cada esquina, em cada igreja. O sangue de Cristo Jesus é o único detergente capaz de nos lavar. A vida de Jesus Cristo sacrificada na cruz é a única satisfação vicária, isto é, substitutiva, que satisfaz perfeitamente a justiça de Deus em favor dos que creem nele. Só assim, todos os que creem em Cristo Jesus, só assim podem cultuar e adorar a Deus em um culto aceitável. Aquilo que Jesus conquistou na cruz é tão maravilhoso e glorioso
a ponto de nos conceder que um dia nós contemplaremos Deus face a face e habitaremos com Ele para sempre. Portanto, não sejamos negligentes. Eu faço o apelo de Ezequias: não sejamos negligentes, não sejamos tolos, não nos entreguemos a cultos vazios, a louvores profanos, aos altares que existem em cada esquina, em cada igreja. Venhamos a Jesus Cristo, o único e legítimo templo de Deus, em quem se pode encontrar misericórdia, o sangue que nos purifica, derramado no único altar legítimo que é a cruz, e que nos justifica perfeitamente para que possamos adentrar no reino de Deus. Não sejamos tolos, não sejamos negligentes. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso gracioso, misericordioso Deus, estamos aqui diante da sua presença para confessarmos os nossos pecados, para dizer que temos andado desviando dos teus caminhos. Constantemente nós temos desviado as nossas faces e voltado as nossas costas para o Senhor. Mas que pelo poder do teu Espírito Santo possamos ouvir o apelo da sua palavra. Não sejamos tolos, não sejamos negligentes e rápido nos voltemos ao Senhor em busca de misericórdia. Porque te damos graças que em Cristo Jesus nós podemos encontrar o único detergente capaz de remover a mácula do pecado, que pode permitir que nós estejamos diante da sua presença, cultuando o Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar em mais uma semana, nos prover segundo todas as nossas necessidades, porque vivemos tempos difíceis. E que o Senhor possa nos proteger, não somente da violência física, mas também por conta de todo o falso ensino que infelizmente tem coberto a face deste mundo. Salva-nos da violência dos homens. E que o Senhor nos traga aqui de volta a semana que vem, para recebermos mais da Tua Santíssima Palavra, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém.